Então, é uma das páginas mais vergonhosas do PT, um partido que nasce para defender a democracia e hoje está vendendo a democracia por 20 bilhões de moedas de ouro. Um escárnio. Alexandre de Moraes orientou os senadores nessas mudanças todas, segundo o relato dos senadores. Então, redução de penas para os presos políticos é aprovada após pressão dos Estados Unidos. Por mais que Donald Trump tenha retirado a Magnitsky de Moraes, Marco Rubio parece não desistir do Brasil. Ontem ocorreu um movimento muito interessante em Brasília, que explica, de certa forma, a serenidade com que Flávio e Eduardo Bolsonaro estão observando os movimentos vindos da Casa Branca. Ontem era o limite para a aprovação da redução de pena dos presos políticos, algo que já está definido em um acordo macro. Mas os senadores queriam atrasar a vida dos perseguidos. Ontem eu cheguei a mostrar Renan Calheiros quase espumando com a possibilidade de mandar os perseguidos para casa. Assim que o texto foi aprovado na Câmara, o senador Otto Alencar, que preside a CCJ do Senado, já apareceu para dizer que iria atrasar a tramitação do projeto. Mas o que todos esses esquerdistas não sabiam é que havia uma força superior a eles e que, por mais que gritassem, não poderiam parar a tramitação. E por mais que Alexandre de Moraes fale contra a redução de penas, ele faz isso para não perder a pose, pois até ele já sabe o que está acontecendo. Os senadores de esquerda estavam animados para impedir que a votação ocorresse ontem. Eles até ensaiaram a narrativa de que a aprovação da lei beneficiaria corruptos e mais um monte de baboseira. Falaram isso porque, dessa forma, o projeto de lei retornaria para a Câmara, atrasando ainda mais a coisa toda. Mas após receberem algumas visitas e telefonemas, eles resolveram votar. Agora, pasmem, até o senador Fabiano Contarato votou a favor. Quem atuou diretamente ontem foi o vice-secretário de Estado, Christopher Landau. Landau passou o dia inteiro em contato com a assessoria diplomática do Palácio do Planalto. Enquanto Landau pressionava dos Estados Unidos, diplomatas da Embaixada Americana foram pessoalmente ao Senado Federal e exigiram que o texto fosse votado ontem, sem nenhuma enrolação. A retirada das tarifas está condicionada diretamente a essa redução de penas. A retirada da Magnitsky teria sido um gesto de boa-fé dos Estados Unidos, enquanto o que realmente dói no bolso, que são as tarifas, foi mantido e só será retirado com esse projeto. Lula aceitou, mas propôs uma encenação para não ficar muito feio para ele. O combinado é Lula vetar e o Congresso derrubar o veto sem dificuldades. Com isso, Lula fala para os petistas que tentou, que fez a parte dele, mas nos bastidores já combinou diretamente com Trump. Teve senador do PT que não compareceu à votação justamente para facilitar a aprovação. Houve mobilização da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, através inclusive de diplomatas que atuam aqui no Brasil, para conversar com senadores, inclusive em favor do projeto da dosimetria, porque é visto ali como uma espécie de compensação. A gente falava um pouco sobre isso semana passada. Hoje ficou muito claro, porque houve sim atuação da diplomacia americana junto a senadores que eu pude apurar, com quem eu conversei ao longo do dia de hoje lá no Senado Federal. Antes de falar sobre o impacto dessa influência dos Estados Unidos, vale a pena vermos os jornalistas da Globo revoltados com a hipocrisia do PT. Uma cena vergonhosa no Senado, né, em que o PT vende a democracia por 30 moedas. Então, realmente, esse país é difícil você entender. Né, um partido que nasceu no combate à ditadura se vender a democracia por 30 moedas, são 20 bilhões, de uma vergonha, num momento histórico em que pela primeira vez militares golpistas estão no banco dos réus.
Então, realmente, não tem dia feliz nesse país, civicamente. Não tem, não existe. Porque uma hora é a extrema-direita golpista, outra hora é a esquerda que se vende, como o PT do Senado hoje fez. Agora está dizendo que está empenhado. Está tão empenhado que o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, está em Sergipe. Se isso é importante para o governo, por que o líder do PT está em Sergipe e não está na CCJ? O Randolph, que é líder do Congresso, estava na reunião com o Lula. Se é tão importante para o governo, como é que o governo marca uma reunião na hora da reunião, na hora em que está se decidindo isso na CCJ? E o Jacques Wagner, que é líder do governo, segundo senadores, estava pedindo, o Renan Calheiros disse isso claramente, pedindo para deixar passar. Porque o PT, nesse momento, a informação que eu tenho é que está vendendo a democracia por 20 bilhões de moedas. Assim como Judas vendeu, o PT está vendendo a democracia. Estou usando uma imagem bíblica porque o Amin, senador Amin, abriu a sessão dessa maneira. Então, é uma das páginas mais vergonhosas do PT, um partido que nasce para defender a democracia e hoje está vendendo a democracia por 20 bilhões de moedas de ouro. Um escárnio. E não pode mais, não tem mais moral para falar que a PM de Brasília não estava no 8 de janeiro, porque o PT, no dia 17 de dezembro também não estava no Senado para impedir essa PL da dosimetria. É isso, verdade nua e crua, na minha visão. O Lula vai vetar, tá tudo combinado. Tudo combinado. O Lula vai vetar, tudo combinado. Deixou, abriram a guarda lá no Senado. O Lula vai vetar para posar de contra-golpista na campanha de 2026. Hipocrisia. Então, eu acho que é isso. Todo mundo está... Hoje eu vi também ali o Alexandre de Moraes dizendo que é um absurdo, que estão fazendo e tal. O Alexandre de Moraes orientou os senadores nessas mudanças todas, segundo o relato dos senadores. Então, é isso. É uma grande farsa que é ruim, é um final péssimo. Quem olha assim até acredita que esses caras estão realmente preocupados com o golpe de Estado imaginário. Quem olha assim pode até acreditar que isso não é uma pura perseguição política. Mas uma coisa ele acertou: Lula está arregando para os Estados Unidos. E o governo Trump mostra com tudo isso que eles ainda são determinantes no destino da nossa política interna. Mas sabe o que é mais irônico? É que até semanas atrás, Lula era o defensor da soberania e agora até a imprensa militante já consegue enxergar a verdade.